Olá, estamos aqui em mais um episódio do DMCast. Hoje nós vamos tratar do assunto NR1 e o nosso convidado de hoje é o Dr. Holmes Martins. Dr. Holmes é médico, psiquiatra, diretor do Núcleo de Estudos em Medicina Diagnóstica e Pericial. O Dr. Holmes ele tem mais de 10.000 perícias judiciais e ele vem compartilhar aqui toda a experiência, toda a vivência e trazer esse dia a dia, né, da perícia judicial, da experiência. E hoje nós estamos aqui sempre na fala do trabalhador, e você trabalhador, né, que queira entender um pouco mais sobre o NR1 e toda a sociedade, não só o trabalhador, mas toda a sociedade em geral. Nós vamos tratar aqui hoje sobre o tema com o nosso especialista, Dr. Holmes Martins. Doutor, prazer lhe receber aqui no estúdio. Obrigado, doutora. Vamos chamar de Daniele, né? Chama de Holmes, né? Fica cheio de protocolo, né? Exato. Mas a gente se conheceu num ambiente de protocolo, né? Deixa eu até trazer aqui de volta, né? Era um caso complexo, não sei se você se lembra, era um caso complexo que a gente tinha que fazer. E aí chegaram no meu nome, e aí nós fizemos e ganhamos. Depois a gente fez outro e também, né? Sim. E outro e também, né? E também. Né? E vamos seguindo. E um tema tão denso, né? Tem isso, Holmes. E até vindo para cá, né? Estava vendo aquela imagem que uma paciente falou comigo essa semana, né? Ela chegou assim, Dr. Holmes, você é meu escudo, né? E na mesma hora, assim, eu entendi, sim, a gente defende com o corpo, né? A gente escreve, mas aquela escrita, ela é algo corporal. A gente, às vezes, vira uma noite, pensa, estuda, né? Tem corpo nosso, né? Então, é uma defesa, assim, corporal. Mas aí ela me falou, ela estava muito arrasada, foi uma situação complexa no trabalho. E aí eu falei para ela, assim, curioso, né? Quando a gente vê aqueles museus, aqueles escudos medievais bonitos, né? Você falou isso agora, me dei conta de uma coisa, eles são todos muito inteirinhos, né? Onde é que estava, né, o combatente para esse escudo ter ficado tão inteiro, né? Eu falei assim, já que você me chamou de escudo, eu me vejo todo lenhado, né? Sim. Porque nós somos lenhados, né? A gente defende com o corpo mesmo. Isso. O Dr. Holmes, ele foi assistente técnico num processo extremamente complexo, um processo trabalhista. Na apresentação aqui, eu bem citei que ele tem mais de 10.000, né, perícias realizadas, mas isso entre trabalho, previdência, família, ações judiciais como um todo, que necessita de um especialista com tamanha capacidade, tamanho conhecimento, para que entregue ao judiciário, né? O juiz é um leigo na matéria, né, na matéria médica, e nós temos os peritos e temos o assistente. Então, explicando aqui um pouquinho, nessa experiência aqui citada pelo Dr. Holmes, ele atuou como assistente técnico. Era um trabalhador que tinha sofrido lesões, né, no seu mundo do trabalho, e nós tínhamos pedido algumas reparações, mas são lesões muito finas, né? Quando você fala de lesões psicológicas, isso é difícil, doutor, apresentar. Como que acontece isso no processo? Como que é essa desenvoltura no processual? Tem uma questão conceitual aí que, para o direito, né? O direito tem a objetividade e a subjetividade. Sim. A subjetividade é aquilo que não é muito tangível, que não tem uma materialidade, muitas vezes. Para a psicanálise, né, a psiquiatria também, a subjetividade é o que constitui o sujeito. Então, muitas vezes o que parece desconexo, não material, né, eu consigo, né, perceber essa materialidade. E isso que tem que ser traduzido para o magistrado, né? Sim. Eu falo assim, é um processo que culmina numa escrita. Essa escrita tem um público-alvo, que é o magistrado, que tem que formar um convencimento com base numa fundamentação. Então, tem que ter uma fundamentação técnica. Agora, antes disso, você precisa ter algo que agora com a NR1 vem à tona, que é a escuta, né? Se eu tiver que resumir, né, a NR1, eu falo assim, bom, a escuta, né? Ouvir o trabalhador, né? Ouvir. E com isso a gente está desmontando alguns conceitos também, né, da psiquiatria que não são suficientes para mostrar o sofrimento de um trabalhador. Por exemplo, está com um transtorno depressivo, está com um transtorno ansioso. Isso não diz nada do que aconteceu. Isso mostra a resposta fenomenológica de sintoma que essa pessoa teve diante de alguma coisa. Se essa coisa não for correlacionada, parece que é um adoecimento de dentro da cabeça da pessoa. Sim. E não é. Sim. Eu posso dizer que, via de regra, não é. Mesmo em casos psicóticos. Eu me lembro uma vez, foi até que
no fórum aqui perto mesmo, eu atendi a 3 pessoas que trabalhavam na mesma empresa. Sim. Uma veio pistola, né? Querendo brigar e tal. E aí estava um laudo ansioso. A outra veio muito deprimida com o que tinha acontecido. E a terceira veio com um quadro psicótico grave. Agora, nenhum dos 3, nos atestados que me chegaram, assim, porque, até para explicar, quando eu, como um assistente técnico, como um médico em função pericial, eu recebo a documentação emitida pelos assistentes, pelos médicos em função assistencial dessas pessoas. E eu não encontrava ali uma relação de causalidade com o ambiente do trabalho, e nitidamente tinha. Tanto é que, no final do dia, quando eu concluo o laudo das 3, né, eu cheguei, gente, não pode ser do mesmo lugar, né? Eu falei, tem uma questão, e aí eu consegui levantar. Consegui levantar, e aí, nesses casos, eu mesmo pedia, em cada laudo que eu fazia, para que o juiz apurasse junto ao Ministério Público do Trabalho. Né? Então, é um trabalho que exige, assim, do médico em função pericial, uma leitura realmente do que está acontecendo no mundo do trabalho. Né? E não é só o caso isolado. Né? Eu acho que é tarefa nossa também de correlacionar. Isso. E é uma atividade, né? um trabalho, uma perícia em que nós temos o pano de fundo, na sua maioria, demonstração do nexo causal, né? O adoecimento e o nexo causal com o meio ambiente de trabalho. E aí, essa eu não digo nem subjetividade, mas demonstrar ao julgador toda essa lesão, tudo isso que aconteceu, né? De ordem material, de provas. E a correlação, nós precisamos muitas das vezes de um assistente técnico, porque o advogado só, ele não consegue realizar isso, porque ele não tem conhecimento pericial, ele não tem conhecimento médico. Então, assim, por mais que as quesitações sejam quesitações importantes realizadas pelo advogado, mas elas não são técnicas. Então, a necessidade de um assistente técnico numa ação judicial dessa é algo preciosíssimo, como foi na nossa ação, especificamente essa que o Dr. Holmes atuou, foi uma ação muito pesada quanto a sua prova, quanto a demonstração. E são lesões que, aparentemente, são lesões finas. Eu digo finas por quê? Finas porque, assim, quando você tem um acidente do trabalho, algo que é chamado de tipo, ele caiu, teve uma queda, é uma coisa mais fácil de você demonstrar. Mas um adoecimento ocupacional, propriamente dito, que você tem que demonstrar um nexo causal, isso fica muito denso. Então, há necessidade, sim, de um assistente técnico para que nós, enquanto profissionais, advogados, possamos fazer as quesitações corretas e emprestar a melhor assistência nesse caso. E me fale aí um pouquinho, hoje nosso tema aqui sempre é a fala do trabalhador, algo bem livre. O Dr. Holmes aqui, ele vai trazer as experiências, as vivências, o que aconteceu no processo, o que mais chamou a atenção, e esse reflexo da NR1 agora, que está tão falada, né? Vamos falar um pouco mais sobre a NR1 e sobre os seus aspectos. Pois é, a NR1, ela, na verdade, ela fala muita coisa que tem em outras NRs, né? Agora, se eu tiver, como eu disse, resumir em uma palavra, é instituir a escuta do trabalhador. Quando a doutora Daniele chegou, a gente trocou uma mensagem 2 meses atrás, e eu estava viajando, eu estava dentro do museu, na cidade de Cusco, e aí eu estava lendo, né, estava no museu, né, a sentença do Tupac Amaru II, né, que é o... Aí a gente já está falando do século XVIII, né? O último Inca foi do século XVI, né? Mas ele recupera, judicialmente ele buscou a recuperação do título dele de Inca, ele perdeu, né? E na sentença, né? Eu li uma parte da sentença que está na parede do museu. O primeiro passo era que os familiares fossem mortos e torturados na frente dele. O segundo, que a língua fosse cortada. E o terceiro, que ele fosse esquartejado em praça pública, né? Segundo as leis daqueles tempos. É curioso cortar a língua, veio isso. Aí, quando a doutora Daniela, a gente trocou a mensagem, né? Eu falei assim, gente, a gente está há 300 anos, né? Legalmente, porque ele entrava na justiça. Ele conhecia, ele era um homem instruído, conhecia o dispositivo legal. Ele entrava na justiça e acabava perdendo, né? Porque
acabou virando um embate muito sangrento, né? Sem entrar no mérito da coisa. Mas foi muito simbólico quando eu vi assim, cortar a língua, né? Cortar a língua. Antes de matar, cortar a língua. Né? Tirar o direito à fala. Né? E aí, de repente, a NR1 institui o quê? O direito à fala. Né? Eu falei assim, pô, mas precisa da lei? Né? Precisa. Né? E a gente ainda precisa, né? De leis para falar do óbvio, né? Para dizer do óbvio. E eu escuto o trabalhador, geralmente aí entra outra coisa, o trabalhador chega para mim, e aí, como é que tá? Ah, tô com... Ele fala do transtorno ansioso, fala do transtorno depressivo, fala... Assim, essa é uma maneira de botar na conta da pessoa do adoecimento dela. Eu falei assim, mas e por quê? Às vezes eu tenho uma dificuldade imensa, mesmo o paciente se sentindo... Né, confortável, né, de que ele possa buscar o esclarecimento. Né? Tem aquela abolicionista americana, Harriet Tubman, né, que estava até cotada para estar numa das cédulas americanas, dos estadunidenses, né? E ela era da época do Abraham Lincoln e ela fazia tática de milícia para libertar escravizados, né? E ela conta que teria libertado muito mais se ao menos eles se dessem conta de que eram escravizados, ou seja, a naturalização, né, da situação de escravizado. Então, imagina só, ela chegava numa daquelas plantations, vamos embora. Eu falei, o quê? Vamos embora. Né? Eles botavam ela para correr. Né? E essa naturalização, e aí da doença também, vamos trazer aqui um pouquinho também do adoecimento, e eu acho que o trabalhador também não tem essa percepção, né? Do seu adoecimento no meio do trabalho, como não tem a escuta também de uma forma geral, nem às vezes do empregador, nem do poder do Estado, nem do próprio... Porque a vida está muito rápido, está tudo muito ágil, tudo muito pronto. Então, eu acho que essa sua fala é muito marcante. Eu já escutei várias palestras sobre a NR1, mas essa da escuta, da necessidade da escuta, né? Da fala, do perceber, eu acho que é muito importante. E olha que coisa tão simples, né? Uma coisa tão simples, e muitas das vezes você não consegue. O trabalhador vai até o judiciário, e eu vou falar uma experiência. Ontem eu estive no tribunal aqui do Rio de Janeiro, e fui lá para despachar um memorial, né? Memorial é antes do processo ser julgado, você faz um memorial, um histórico do processo, e você vai lá para despachar, que é falar, né? Para quem não entende, com o desembargador sobre aquele processo. E ele olhou para mim e falou assim, doutora, vou lhe falar uma coisa. Foi muito bom você ter vindo, porque muitas das vezes aqui, pelo número de processos, nós não conseguimos ver nada de forma tão aprofundada. Então, assim, a escuta está cada dia pior, né? O tempo, esse olhar, esse dever de cuidado. Então, se a NR1 vem com essa necessidade para que nós possamos apurar e ver, né, esse adoecimento, essa proteção à saúde do trabalhador, isso se faz muito importante. E é um desafio para as empresas. Como que você verifica isso para as empresas realizarem? Nós temos aqui o judiciário, né? Já aponta quando você já tem a lesão já realizada e você tem que demandar, pedir a reparação. Existem vários tipos de reparações que podem ser pedidas nesse sentido, né? Tanto uma reparação... tem casos que levam até pensionamento, quando a pessoa fica incapacitada permanentemente por alguma doença nesse sentido. Mas fala pra gente aqui um pouquinho dessas experiências. Primeiro, a ANR era para ter entrado, né, agora em vigor no final de maio. Mas as empresas, as organizações empresariais reclamaram muito, então isso ficou para o ano que vem. Sim. Eu achei assim, muito sintomático, né? Eu acho que, né, eu não lembro de uma lei que estava pronta, assim, nas vésperas, não vai não, mais um ano porque reclamaram. Acho que sem passar por nenhum tipo de instância, acho que nem voltou a plenária, a congresso, nada disso. Simplesmente vamos adiar. Não sei qual o dispositivo legal que faz isso. Mas eu achei estranho, mas... E aí me vem assim, né? Eu entendo por quê, né? As empresas têm medo, né? Deixa eu colocar dessa maneira, sim, assim, né? Lógico. Elas têm medo, né, de que a parte passível, né, que o início da possibilidade de multa é isso, né? Entrar em vigor significa pode ser multado. Porque uma vez eu estava conversando com um juiz e eu até falei para ele assim, doutor, muita causa não era nem para ser, né? Aí ele chegou e falou assim, curva de aprendizado, doutor. A população brasileira
ficou décadas ou séculos sem acesso à justiça. Sim. Agora, ele está falando da instituição dos juizados, né? Sim. Agora, elas têm acesso à justiça. Essa é uma curva e a gente vai acolher, né, essa curva de aprendizado, essa curva. E aí eu entendi assim, né, toda vez que tem alguma grande mudança, existe uma curva, né, do que pode acontecer. Então esse medo dele, das empresas, eu acho que é muito por conta disso. Eu digo o seguinte, né, para eu conseguir dizer o que é, por exemplo, vou usar um termo que virou um termo popular, assédio. Para eu conseguir dizer, eu como médico, perito, psiquiatra, ou médico de instituição e tal, eu consigo dizer o que é assédio, porque eu consigo dizer o que não é assédio. Né? Então, eu falo, hoje a gente vive uma crise da maturidade, e não acho que essa crise da maturidade é da geração nova. Né? Antes de começar aqui, estava falando com a doutora uma situação de um octogenário que falou uma estupidez imensa criticando o Loa, sem nunca ter visto nunca viu, me parece, uma pessoa em estado de miserabilidade, né? Pela casta, vamos dizer assim, que ele ocupa, né? Sim. Então, é chocante isso. Né? Então, o LOAS é um benefício assistencial que nós temos, né, para as pessoas que têm uma condição de vulnerabilidade, né, social e por idade, ou tem com uma condição dela desse benefício é a vulnerabilidade de idade, ou né, a incapacidade, na verdade, sim, por alguns termos que a própria lei determina. Então, assim, só para explicar um pouquinho... desculpa, eu soltei assim... não, sem problema. O termo correto o nome com o sobrenome é BPC LOAS, né? Benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social. Né? Então, quando eu falo assim, uma crise de maturidade, não é só daquele trainee, daquele que acabou de entrar na empresa, não. Às vezes, de um gestor. Sim. Né? De um gestor, de saber o que falar e o que não falar, né? Em que momento falar. Né? O trabalhador, submetido hierarquicamente a um outro, ele é sensível a toda e qualquer, estou generalizando, toda e qualquer palavra emitida pelo chefe hierárquico. Então, ele tem que estar preparado para isso, né? E eu estava pensando, até um congresso que vai ter agora no final do ano, pediram para eu propor a mesa, eu propus assim, inicialmente, assim, trabalho, 2 pontos, um lugar, só isso. Trabalho é um lugar. Muito que legal. Você se desloca da sua casa para lá e depois de lá para a sua casa. Você faz isso todo dia, né? Eu cheguei de férias, na férias a gente faz uma ida, aí o tempo depois vai. Mas o trabalho é todo dia. Todo dia. Né? E por que isso me veio? Porque eu atendi, nesse dia, uma paciente, eu chamo de paciente, né? Porque é o termo que acaba usando na medicina. Eu a vi de manhã. Sim. Ela estava super arrumada, penteada, maquiada e tal. Eu atendi no final do dia. Ela estava acabada. Aí eu cheguei assim, você levou para o trabalho o melhor de você. O que você está levando para a tua casa? Sim. Né? Sim. Então, o trabalho é um lugar. Né? Gostei muito desse conceito. Trabalho é um lugar. Né? Mas trabalho é um lugar e essa preservação do psique, da saúde, do que você deixa, do que você é, do que... Isso é muito importante, muito importante. E você falou uma coisa aqui, Holmes, a respeito da gestão, muitas vezes do trabalho, do chefe. E o que eu observo que, muitas das vezes, algumas grandes empresas, elas têm até algumas políticas bem interessantes de proteção, de saúde, de organização. Tem pessoas que... ouvidoria, né? Vamos colocar tudo isso, toda essa estrutura, pessoas, né, do clima que chamam, né, aquelas pessoas pesquisadoras do clima que veem como que está a ambiência, mas muitas das vezes isso na rotina, no dia a dia, por metas, por vendas, isso tudo não é praticado. E aí vem um gestor com uma voz de autoridade muito grande, ou com uma forma opressora, ou com algum tipo de comportamento, e ele adoece toda a equipe. Como você apresentou aqui, que conseguiu, né, ter 3 trabalhadores, cada um desenvolveu uma doença diferente, na mesma ambiência do trabalho, pelo que eu entendi, mas cada um teve uma manifestação diferente, porque isso, pelo que eu entendi, não depende, não é porque, assim, vamos botar, eu estou trabalhando aqui com esse telão aqui ao fundo,
E eu não vou adoecer de X, eu posso adoecer de X, considerando que esse teloma aqui é algo que não é, né? Algo que possa adoecer. Eu posso desenvolver X, o outro pode desenvolver Y sobre aquele mesmo agente, sobre aquela mesma pressão, sobre aquela... E foi isso que você entendeu e foi isso que você conseguiu fazer a leitura desses 3 trabalhadores inicialmente, que você disse no início da nossa entrevista. Sim. Aqui, né? E eu falo isso até didaticamente para que a população como um todo, e aí não é só focada em quem está no judiciário, no trabalho ou na saúde, é na população como um todo, entender que uma manifestação de ansiedade, de depressão, de pânico, ela não brota dentro do cérebro da pessoa. Isso tem que ficar muito claro. Não existe nenhuma evidência, e aliás as tentativas de evidência que para provar isso, elas foram todas para o saco, né? Não, nada se sustenta, né? Mesmo em casos psicóticos, assim, tem um motivo, não consegue falar. Num momento que consegue falar, você entende, né? O terrível pânico que a pessoa tinha a ponto de causar, ou está relacionado, mais bem dizendo, a uma psicose, quando ela fala, né? Quando falar já é alguma cura. O falar já é um processo de cura. Já é um processo de cura, né? É uma coisa que até eu falava, assim, eu tive aula com grandes nomes da psiquiatria forense, né? E era unânime dessa geração anterior dizer assim, o médico, em função pericial, ele não tem função terapêutica. Ele tem que ser neutro, ele não tem função terapêutica. E aí, o tempo foi passando, eu fui percebendo que o ato pericial, ele é curativo, né? Porque a pessoa, quando ela é acolhida, ela fala, mesmo que um benefício não seja concedido. Né? Eu tenho uma prova disso, de um cliente, e só fui perceber, eu tenho 21 anos de profissão. Eu tenho uma prova disso muito categórica. Eu tive um processo muito complexo de um adoecimento, uma pessoa de regime próprio. E aí eu estou pedindo, na verdade, a correlação entre a atividade e o adoecimento desse trabalhador, desse servidor, especificamente. Mas depois que ele conseguiu ir ao judiciário, ele ficou quase o tempo máximo para propor ação, porque ele não conseguia sair da inércia. Então, assim, quase nos últimos dias, para decair o direito dele, ele conseguiu reunir a documentação. Mas depois que ele conseguiu depor, depois que ele conseguiu falar, independentemente do resultado da ação, ele ganhou uma alma nova. E isso é muito importante. E você fala, eu nunca havia pensado sobre isso, percebi isso e agora eu me certifiquei com a tua fala. Sim, os clássicos da psiquiatria, ele fala assim, não, a gente fala é um reforço positivo. Isso eu penso, isso é um eufemismo para tratar. Por que isso? O primeiro princípio da ética, né, de que é o primo non nocere, primeiro não fazer o mal. Isso significa que aquele ato pericial é um ato médico, ele não pode causar o dano. Sim. Causar o dano se deixar a pessoa em estado pior do que ela chegou, isso pode ser considerado causar um dano. Então, como é que ele vai ficar num muro finíssimo, né? Mais fino do que aquela trave olímpica de ginástica? Não tem como. Esse muro entre o que cura e o que adoece, ele às vezes é muito tênue. Então, na perícia, a escuta. Não é que você vai chegar e vai torcer a tua conclusão para que a pessoa tenha a demanda atendida. Outra coisa que a clínica diz, né? Na clínica psiquiátrica isso é muito claro, né? Existe uma diferença entre demanda e necessidade. Demanda, eu quero comprar uma caneta nessa marca e tal. Você vai lá na papelaria, você vai entregar aquela. Se entregar preto ao invés de azul, você queria azul, você vai lá trocar e você vai trocar. Porque isso é a demanda, que a demanda é atendida. Quando uma pessoa chega lá no consultório, por exemplo, eu quero 4 caixas de diazepam, né? Eu tomo toda semana. Não, essa demanda não vai ser atendida, porque isso está danoso. Então, você vai acolher, vai entender qual é a necessidade dessa pessoa e vai propor, né, de uma maneira conjunta. E vou te falar, na minha vida inteira, né, se tem 10 mil perícias, imagina quantos atendimentos, quantas pessoas. Sim. Sempre topa, porque se sente acolhido. Então, não vai fazer, porque só para falar, porque uma medicação nessa quantidade, né, uma pessoa que nunca tomou, se tomar, morre. E a segunda, né, se tomar desse jeito,
a literatura médica já é categórica que vai ter um dano de memória. Sim. Né? Então, não se faz uma medicação nessa quantidade. E já teve casos assim de... Estou falando de um caso real, que chegou pedindo isso. Então, eu não vou atender a demanda, vou atender a necessidade. Agora, se ela topa essa trajetória, porque é um percurso, pode ser que no primeiro dia, se ela toma todos aqueles comprimidos, eu vou passar exatamente aqueles comprimidos com uma quantidade absurda, porque o organismo dela precisa se preparar para ficar sem. E começa de uma dose maior. Hoje eu sou referência na parte clínica para tirar medicamento psiquiátrico, né? Pode ser curioso. Para colocar... Não, para tirar. Para tirar. Né? Alguns chamam de desprescrever, né? Sim. Aí chegam muito no consultório falando assim, doutor, preciso desmamar. Eu também conheço essa expressão, eu iria até falar essa expressão. Aí, geralmente, eu respondo assim, desmamar é um procedimento alimentar no qual um adulto, fêmea-nutriz, interrompe a oferta de comida para uma criança lactente. Então, o adulto determina, a criança aceita a determinação. Entre dois adultos, isso é infantilizar, né? Sim. Então, eu já começo assim, aquilo que eu te falei, os nomes são muito importantes. Quando você fala assim, o que é objetivo, o que é subjetivo? Sim. Então, os campos têm definições. E aí eu fui estudar um pouquinho, né, de como que na terminologia jurídica isso eu vi, gente, são coisas... A mesma palavra, em dois campos, significam coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes, né? Exato. Né? Então, aí eu proponho, vamos fazer uma retirada gradual de psicotrópico, né? E aí a gente faz, né? Então, é isso, né? Da diferença de demanda e necessidade que a gente vê, né? Tem que ver, inclusive, no laudo. Isso. E agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né, jurídica e no atendimento e no acolhimento que o advogado na área previdenciária e trabalhista, ele tem muito esse acolhimento também, porque muitas das vezes esse trabalhador ou esse beneficiário do INSS, né, ele vem até o advogado, muitas das vezes ainda sem uma definição ou sem um tratamento próprio, né? Ou sem um outro tipo de acolhimento, ou seja, ele sai da empresa extremamente adoecido ou nem percebe que está adoecido e vem para o consultório, para o escritório, para fazer essa primeira entrevista. E assim, alguns, assim, principalmente na área previdenciária, eles vêm muito chateados com a ausência de acolhimento e com a ausência de humanidade, às vezes, muitas das vezes, não em todos, né? Em alguns casos, num atendimento de perícias da autarquia, ou muitas das vezes o perito ele não tem a especialidade, ou seja, um médico que é um médico ortopedista e ele vai tentar analisar ou extrair, e talvez ele não tenha esse poder de escuta tão técnico nesse sentido para que alcance e consiga perceber toda essa ambiência, ou toda essa lesão, ou todo esse adoecimento desse trabalhador. Então, muitas das vezes ele vem muito frustrado das perícias que são feitas na autarquia pela ausência de especialidade, a princípio, né, também, para além de outros motivos também, porque, e às vezes, doutor, eles não conseguem nem ser ouvidos, né? Sim. Às vezes, assim, vários documentos e o número de perícias que tem que ser realizadas, o gargalo, né, nessa produção, vamos botar, né, nessa entrega aí, e eles não conseguem. Isso é muito frustrante. Você pega muito paciente com esse cenário, com esse recorte, assim, que vem da perícia do INSS, que ele já está cansado, ele já veio já veio do mundo do trabalho, da sua estrutura ali organizacional doente, vai para a autarquia, não consegue e ele chega no seu consultório. Como que é essa experiência, assim? O que você percebe dessa vivência? Vamos lá. Nem sempre quem grita mais alto está precisando mais, né? Na sala de espera, né, às vezes eu vejo, né, eu pergunto, alguém tem alguma prioridade? Eu já fiz isso. Eu tenho não sei o quê porque eu tenho tal coisa. Aí você vai para aquele que está mais caladinho ali e pergunta assim, e você? E aí é uma coisa, às vezes, muito mais urgente, né? Sim. Então, você tem que ouvir cada trabalhador. Se um trabalhador, uma pessoa que vai fazer uma perícia numa autarquia e ela não é acolhida, alguns vão reclamar. Agora, outros vão se calar. E esse que, às vezes, vai se calar é o que mais precisa. Sim. E o que mais sofreu. Isso merecia uma fala assim até mais ampla, né? Porque eu não gosto de falar mal de ninguém, né? Mas eu posso contar experiências que não foram legais assim comigo, assim, sim, né?
Eu nunca fui impedido de acompanhar um paciente como assistente técnico. Nunca. Até porque existe uma prerrogativa para ir. Mas houve 2 tentativas para que eu não entrasse. Né? Uma delas foi no ambiente militar e outra delas foi numa autarquia. Né? Até falo assim, já que falei do ambiente militar, um advogado militar, né, ele entende uma coisa que é uma urgência. Né? Eu vi que tinha ele faz criminal, me chamou para fazer um caso que foi assim, muito interessante. Até só para já que eu toquei, era um militar que acusaram de ter mentido, mas ele estava sob o efeito de uma medicação. Eu fiz um exame, enfim, isso cresceu mais do que devia, né? Enquanto eu falava, o próprio promotor tirou a acusação, né? Eu percebi, né? Foi curioso, né? Porque assim que ele tirou, eu tinha uma outra avaliação que era urgente, o horário estava muito próximo, né? Assim que eu vi, ele resolveu. Aí eu fechei o livro que eu estava lendo, pedi licença, né? Aí a magistrada, né? E um tribunal criminal militar, assim, eu falo assim, é muito elegante as pessoas, né? Sim. Né? Aí eu fechei, aí eu estava levantando, pedi licença, aí a magistrada chegou assim, doutor, se se incomoda em terminar a sua explicação, que estava muito interessante. Aí eu voltei e dei, até porque eu acho que é importante, porque a gente precisa dessa instrução, né, dos 2 lados, né, para a gente... Né? E para o judiciário, né, para a magistrada, ter um técnico é um momento de muito aprendizado, né? É um momento da troca e de tentar entregar o melhor no sentido de... Porque a lei é fria, os fatos, né? Tem que ter um especialista, um técnico, e isso é o momento. Então, eu acho que por isso que ela fez Olha, esse momento. Se a lei é fria, ela é um prato feito por um bom chefe que está lá esperando que alguém esquente para revelar o sabor. Exatamente. Tá? É possível. Por isso que o assistente técnico, o advogado, o médico, isso tudo é o que dá alma a essa letra fria da lei e depende muito. E eu falo o seguinte, por que do nosso podcast hoje falando desse tema tão denso, tão importante e tão real, né? Nos dias de hoje, tem um número de adoecimentos, é justamente para que nós possamos dar vida ou esquentar essa letra fria e colocarmos dessa possibilidade, porque o número de ações que não se consegue comprovar um nexo causal, porque essa letra que não consegue ser requentada por uma ausência e muitas das vezes o que acontece? Vamos falar numa realidade do país. Nós temos um sistema único de saúde em que as pessoas não conseguem ter laudos, não conseguem ter acesso à saúde e elas vão para uma autarquia, muitas das vezes vamos botar o INSS, sem nenhuma documentação, às vezes não tem nem medicamentos prescritos e elas estão extremamente adoecidas. Então, essa letra fica mais fria, fica mais longe e não conseguimos protegê-los. Então, eu acho que esse tema, essas suas falas, esse esclarecimento é muito importante para que o trabalhador possa se perceber, para que a sociedade possa ver como funciona e que existe assistente técnico, existe perito, como que é a percepção médica sobre esse assunto. Muito importante. Muito obrigada, doutor. Não estamos no final, mas eu tenho que agradecer. Olha só que coisa curiosa que aconteceu. Sim, existe um desespero para que se consigam atestados. Ontem eu estive no conselho, né, no Conselho de Medicina, e está sendo modificada toda, até é bom que as pessoas saibam, toda a plataforma de emissão de documentos para garantir maior segurança. E por que isso? Pelo número de fraudes, né? O que tinha de atestados e documentos médicos falsificados, né? Eu mesmo, em perícia, já vi. Eu olhei assim e falei assim, não, isso não foi. Aí eu conferia, né? E não era, né? E era um risco que todos os médicos, né, estavam submetidos, né? Porque se falsifica a partir de um documento de um médico que está em atividade, já, em princípio, né? E isso vai provocar, né, a partir de agora, uma reorganização, né, de estruturas lesivas, né, que estavam fraudando documentos médicos. Isso acabou. Pela essa mudança, né, isso acabou. Né? Não acho que o SUS
deva ficar a par, né, dessa obrigação de fazer o laudo, né, fazer um documento. Isso precisa de tempo, né, para fazer. Né? O laudo é muito mais do que uma declaração, um atestado. O atestado é quando o próprio médico... Um monte de vocabulário, né? Isso é bem importante. Vamos explicar um pouquinho o que é um atestado e o que é o laudo? Porque muitas das vezes, no cotidiano, as pessoas não sabem essa diferença. Sim. O atestado, em síntese, o atestado ele é emitido por quem está ali e vê, atesta, né? E a declaração, né? Por exemplo, eu recebo uma documentação verossímil, né? Eu faço o exame da pessoa naquele momento, eu percebo o que está acontecendo, eu vou declarar, né, que o outro falou, mas atestar o que eu disse. Então, se às vezes eu não tenho acesso direto ao paciente, né, eu vou declarar aquilo, né? Sim. Um laudo, ele pode... Por exemplo, me veio agora de chamadas perícias indiretas, né? A perícia indireta, ela tem uma dificuldade, por exemplo, uma pessoa que faleceu na fila. Isso não é incomum, né? Pessoa esperando... Sim, infelizmente. Né? E aí você vai aos documentos e busca, né? Um trabalho de arqueologia, né? Que você vai procurando, né? Até chegar aos elementos que vão dar uma consistência... Não de algo que você já estava procurando, mas que vai se revelar a partir dali. Às vezes você tem que conversar com... E aí você vai tecer um laudo, né? O laudo, quem tece é o perito do juiz, né? Se é um assistente técnico, vai tecer um parecer. A diferença técnica entre um e outro, podemos dizer que é nenhuma. Os dois têm a mesma qualidade para instruir, né, as partes ao juiz. Eu falo também não é só para o magistrado, né? O laudo... O parecer, ele tem que comunicar aquela pessoa que está ali, mesmo que seja uma pessoa não letrada, alguém tem que chegar e explicar para ele, conversar, né? E para as duas partes, eu falo assim, a parte que vai perder, por exemplo, o INSS, né? Que é o maior réu do país, é o INSS, réu do país. Né? Ele tem que entender o que está ali. Porque se por acaso aquilo foi claro e ele contesta, por exemplo, uma vez chegou uma perícia, faltou a primeira vez. Marcou a segunda vez, faltou uma segunda vez. Sim. Aí na terceira vez foi comigo, né? Aí eu fui ver... Você estava como perito, né? Como perito. Nessa situação. Aí eu fui ver, o jovem homem estava tetraplégico no alto de uma comunidade, né? Como que ele ia, né? Isso. Né? Aí entra outra coisa, que é a CIF, né? Classificação Internacional de Funcionalidade. Fala um pouquinho aqui dessa CIF aqui. Por exemplo, um magistrado cadeirante, tudo bem. Um médico cadeirante, tudo bem. Né? Um ator, né? Cadeirante, tudo bem. Né? Depende, né? Se for possível ou não. Né? Algumas peças não vai fazer, né? Não, eu tiro o ator, né? Porque o ator não. Mas o médico, né? Que vai trabalhar sentado ali e o magistrado, sim. Agora, um trabalhador de construção... Civil? Não tem como. Um administrativo, sim. Mas se ele mora no alto da comunidade e não tem só tem uma escada, não. Não tem como. Porque o ambiente o tornou incapaz, né? Porque não tem como se locomover, né? Então, a CIF, né, ela é isso, né? Ela vê a função, né, e ela considera outras variáveis. Isso e toda essa conjuntura ela é analisada para incapacidade, tudo isso dentro da própria autarquia do INSS, e tudo isso é muito importante, né? São toda essa ambiência, toda a conjuntura de acesso, né? E você tem, como bem falou aqui o doutor, uma pessoa, um cadeirante que mora numa comunidade, ela para ter acesso a alguns metros ou alguma distância, né? A mesma distância uma pessoa que mora numa cidade, né? Como, vamos botar Curitiba, como outro local que tenha um lugar mais plano, um exemplo assim, né? Hipotético. Ela tem uma dificuldade ainda maior. E isso é muito importante. Nós estamos aprendendo muito, né? Aí eu cheguei, quando eu vi essa situação, se ele volta pela terceira vez, eu acho que aí o processo é arquivado, alguma coisa assim, né? Aí eu cheguei, eu fiz um laudo, baseado na documentação, disse que era incapaz ele ir ali e sugeri, eu indiquei, não sei qual o melhor termo, né, ao magistrado que pedisse que um oficial de justiça fosse até o local e visse se tinha uma pessoa ali naquela situação e se aquela pessoa era aquela mesma identidade.
Resolvido. Mas nós tivemos um perito aqui, o Dr. Holmes, com essa sensibilidade, com essa visão, com a escuta, com um olhar cuidadoso. Isso é muito importante. Então, sua entrega social, sua entrega aqui, nesse processo especificamente, foi plena. Coisas que muitas das vezes, pelo número, e aí eu colocando ali, de processo, com o número de demandas, muitas das vezes não se alcança. Doutora, já estava lá, era óbvio. Quem é que falta? Primeira coisa, assim, não causa curiosidade alguém que falta 2 vezes Sim. a perícia, algo que é do interesse dele? Sim. Né? Propôs a demanda, entrou com a ação judicial e não comparece a perícia. Né? E aí, isso tem que ser... O acesso à justiça, né, ele depende da gente também, Sim. né? A gente entender, né, e priorizar, às vezes, quem está ali. Aqui ela falou, olhar na sala de espera. Isso eu aprendi no curso de medicina, né, com um professor chamado Marrano. O professor Marrano, eu dava carona para ele, da Santa Casa até a casa dele, né? E o professor Marrano foi eleito pela Academia Nacional de Medicina como o mestre dos mestres, né? Sim. A academia, né, ela foi o Pedro II presidia desde os 14 anos de idade, tem um trono que ele ia lá e presidia as sessões, né? Então é uma instituição, né, notável aqui. E ele foi eleito mestre dos mestres, né? E o professor Marrano, eu tive o privilégio de tê-lo na minha formação. Ele falava da sala de espera. Né, da sala de espera, né? E mandava a gente dar o diagnóstico daquela pessoa da sala de espera, né? Ele tinha isso, né? Lembro de um que era até um caso assim que é até anedótico no meio médico, né? Um caso de insuficiência aórtica, né? Que a pessoa fica assim balançando a cabeça para frente e para trás, né? Que a aorta, a válvula aórtica do coração, ela perde a capacidade de reter o sangue dentro do coração quando ele pulsa. E aí o sangue sai, né, também antes da hora. E quando ele sai, ele vai para a cabeça. E aí ele provoca um movimento pendular da cabeça. Então, esse é um caso anedótico que tinha uma vez uma sala de espera e ele chegou e falava assim Então, a gente tem que olhar para a sala de espera, né, e ver qual é a situação dali, porque às vezes tem uma pessoa que não vai saber se defender. Eu falo sala de espera, inclusive, quando está no processo, né, uma situação dessa, né, a gente é parte da solução e não do problema. Né? Exato. E assim, nós já estamos quase encaminhando logo para o final do nosso podcast. E foi muito rico, é muito rica a sua fala aqui, porque ela traz aqui em evidência todo esse olhar do médico, do perito, do assistente técnico, dessa relevância. E parece um caso, né? Não compareceu, não foi. Não, temos que olhar. Eu entendo. Esse temos que olhar, esse é óbvio, é para o Dr. Holmes, mas eu já vi casos especificamente no judiciário em que isso não é percebido, não há esse olhar cuidadoso, não há esse olhar no processo judicial, porque são metas. Muitas das vezes os processos eles se tornam metas, são números que todos têm que cumprir, o judiciário, né, segundo o CNJ, e não tem esse olhar. Então, se faltou, é mais ou menos um. Então, terminou. Então, eu acho que nosso podcast hoje aqui, da nossa Fala do Trabalhador, com o Dr. Holmes, com mais de 10 mil perícias, com toda essa experiência, com toda essa humanização na perícia, no olhar, na clínica, nos entrega aqui a necessidade de continuarmos debatendo sobre o assunto, falar sobre esse assunto. Eu acho que quando você fala da doença psicológica, tudo isso, existe ainda as pessoas mascaram muito ainda essas doenças, elas concluem muitas das vezes que não estão doentes, não correlacionam seu ambiente de trabalho, porque no mundo você tem que ser forte, tem que ser competente, e isso acaba saindo para o segundo plano. Então, eu acho não, essa nossa entrevista aqui de hoje é uma entrega para a sociedade. Eu te agradeço muito. Eu acho que, assim, teremos outras oportunidades nesse sentido, vamos ter outras oportunidades para falar um pouco mais. E eu deixo aqui o finalzinho da nossa entrevista agora para o Dr. Holmes, nosso médico aqui, falar um pouquinho do que ele deseja deixar recado para vocês sobre esse tema e sobre tudo que nós tratamos aqui hoje. Eu agradeço o convite, né? É sempre muito, muito rico, né, estar com a doutora Daniele, né? Os casos que a gente fez, né? Complexos. São bem complexos, né? E aí a gente acabou, né, adquirindo assim nos afinamos na maneira de trabalhar, né?
E eram casos complexos. A gente gosta de coisas complexas, né, doutora? Sim, eu costumo dizer que quando é fácil, não vem para o escritório. Não vem porque, assim, porque nós temos isso, né? Vamos desbravando, né? A letra fria, que não é tão fria, que nós já provamos que não é tão fria, porque nós conseguimos ali evidenciar e entregar o melhor no sentido de correlacionar, ter o cuidado e muitas das vezes... Lembra, perícias que, né, com o doutor como assistente técnico, que tivemos que remarcar por alguns motivos lá dentro da demanda judicial. Enfim, alguns entraves jurídicos mesmo, né, e do dia a dia que ocorre na ação judicial, mas nós nunca desistimos e sempre concluímos e vamos seguir aqui com muitos outros desafios, certamente. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Até o nossa próxima perícia, o nosso próximo diálogo sobre o tema. Sempre um prazer. Fala Trabalhador vai deixando aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.